Boa noite, ouvintes. Aqui a gente está começando um novo vídeo. Hoje a gente vai falar do Frankenstein, de Mary Shelley, livro antigo aí. Da outra vez foi o do Drácula, né? Agora a gente vai trazer um novo vídeo, Frankenstein. Espero que vocês gostem do vídeo. Fiquem à vontade e aproveitem. Você ficará feliz ao saber que não trouxe desastres no início da empreitada que você enxergava com tantos pressentimentos ruins. Cheguei aqui ontem, e minha primeira tarefa foi assegurar minha querida irmã acerca de meu bem-estar e crescente confiança no sucesso de meu empreendimento. Hoje aqui a gente tem dois convidados, Paulo Rodrigues e Yolanda Curimori. Vou apresentar aqui para vocês primeiro o Paulo Rodrigues, autor do livro Download Aplicativos do Terror. É um livro de contos, né? Foi publicado pela Flive, foi publicado esse ano. E é uma boa recomendação aí para vocês, caso gostem do terror. E aí, Paulo, fala um pouquinho para nós do seu livro. Então, obrigado, Guilherme. Boa noite aí a todos, Guilherme, Yolanda. Vamos começar esse debate. Eu vou falar muito brevemente aqui do meu livro. Meu livro, então, como o Guilherme apresentou, é o Download Os Aplicativos do Terror. Ele está disponível para compra no site da editora Flive e, em breve, ele também estará disponível na Amazon no formato de e-book para compra. Em breve. Agora, espero que até o finalzinho aí do mês de outubro ele já esteja disponibilizado na Amazon. E é um livro de terror com um toque de ficção científica, um toque de sci-fi. É um livro de contos, são 10 contos. Cada conto é sobre um aplicativo de celular fictício, mas baseado num aplicativo que a gente usa na vida real. Então, enfim, aplicativos que a gente está acostumado aí no dia a dia. Aplicativo de mensagem, de chamar um motorista, né, para o transporte, aplicativo para aprendizado de língua e muitos outros, aplicativo de GPS e todos por aí. E em cada conto, o aplicativo acaba se tornando o vilão, porque o usuário do aplicativo, o protagonista do conto, vai começar a ter problemas. E aí o aplicativo, que era um simples programa de celular, vai transformar a vida da pessoa num verdadeiro inferno. Então, pessoal interessado aí no terror com toque de ficção científica, pode acessar lá o site da Flive e em breve também vai estar disponível o e-book na Amazon. É isso aí. E eu tô te devendo, né? Eu tenho que comprar esse livro ainda. Também. Vou atrasar, mas eu vou comprar, eu vou conseguir. Eu tô devendo aí, Guilherme. Da Yolanda eu já adquiri. O Guilherme o dela também já comprei. Esperando só chegar, né? Porque estava na pré-venda, né? Eu não fui encerramento. Dá para chegar aí. Aproveitando o gancho, apresentar para vocês Yolanda Curimori, autora do livro Lembre-se do Sempre, um romance, né? Aí já vem outra pegada, aqui o Paulo trazendo um terror para nós e Yolanda trazendo um romance, agora aqui uma outra visão, né? E aí, Yolanda, boa noite, fala um pouquinho do seu livro para nós também. Boa noite, Lembre-se do Sempre também é da Flive, também está disponível no site da Flive e em breve também estará, tudo der certo, na Amazon, como e-book. E é um romance bem meio que clichê, que acontece em Nova York. É um casal que acaba tendo que se separar, e aí depois de alguns anos eles se reencontram e são obrigados a conviver juntos, e aí os sentimentos acabam voltando assim. Mas é um romance, não tem terror, é bem romance mesmo. Eu já comprei, tô esperando chegar aqui. Ansioso para pegar. Tá chegando. Acaba que a pré-venda, né, da Flive, ela demora um pouquinho para chegar, né? O pessoal que às vezes está comprando o livro da Flive na pré-venda, às vezes tá um pouco desacostumado com isso, né? Então, quando entra na pré-venda, aí eles colocam para venda, né? Fica um mês em pré-venda, e aí espera mais um mês, aí os livros são mandados para gráfica, né? E aí demora um pouquinho, aí um mês mais ou menos, para eles chegarem na mão do leitor. Mas aí depois que chega, né, da gráfica, aí já fica mais tranquilo de comprar, que aí consegue comprar rapidinho. Haveria alguém além de mim, o Criador, capaz de acreditar,
a menos que convencido pelos sentidos, na existência do monumento vivo à presunção e à ignorância imprudente que lancei ao mundo? É isso aí, gente. Então, hoje a gente vai trazer definitivamente o livro Frankenstein, da Mary Shelley, né? O livro bem antigo, de uma outra época, em um outro momento, né? Então, ele traz aí uma pegada um pouco arcaica, né? Assim, por assim dizer, em consideração ao tempo que a gente vive hoje, né? Em tempos aí mais antigos. Um livro que muita gente considera como um terror, mas que, na verdade, é uma ficção científica. Foi o livro que abriu o mundo da ficção científica na literatura, e aí ele veio aí pioneiro nesse segmento, né, tão amplo que a gente tem hoje em dia. E em relação à parte da escrita, assim, em relação a esse gênero, o que vocês acharam, assim, do jeito de ler, de como que vocês se sentiram lendo, assim, nesse gênero e nesse formato de escrita? Eu acho que eu gostei quando eu li a primeira vez, eu gostei muito da escrita da Mary Shelley, achei muito fluida, achei que apesar de, como o Guilherme mencionou, é uma escrita rebuscada, mas por conta da época, né, a gente tem que entender aí, situar aí historicamente, né, lá no início do século XIX, mas achei uma escrita muito fluida. Não achei chato, não achei monótono, na verdade. Achei que ela consegue mostrar algumas reviravoltas no momento certo, né, tem certos momentos do livro ali que tem uma coisa que, né, principalmente de assassinatos, né? Então você chega ali, caramba, esse personagem aqui morreu, foi assassinado, momentos que eu não estava esperando. Então eu acho que isso deu fluidez. É uma escrita rebuscada, é verdade. Tem muitos momentos em que ela faz uma descrição do que está acontecendo. Em alguns momentos eu achei que se arrastou um pouquinho, mas no geral, essa mistura de uma narrativa e também pontuar com algumas cartas, né, que são importantíssimas, a pessoa ler, esse ponto da carta ali é muito importante também, a pessoa prestar atenção ali, porque tem uma carga muito grande da história ali. Achei muito, muito interessante, eu gostei muito da escrita da Mary Shelley. Eu achei ela, apesar de ser essa escrita mais antiga, eu achei ela bem tranquila, assim, você não fica cansado, eu entendi a maioria das coisas, assim, então você não fica assim, é de outro tempo, não vou entender quase nada. Eu achei bem tranquila, bem fluida, não sei, dá vontade de saber o que acontece depois, assim, então a cada capítulo você quer entender o que tá acontecendo, por que tá acontecendo, e a parte das cartas acho que mostra muito o lado mais pessoal, assim, né, que é como se ele estivesse falando com o leitor, como se ela estivesse falando com o leitor, e aproxima um pouquinho mais, assim. Então, eu fiquei bem surpresa. Não faz muito tempo que eu li. Admito que demorei um pouco para ler por meio que preconceito. De clássicos, mas eu me surpreendi mesmo, assim. A leitura dela é bem fluida, né? A gente vai seguindo o livro e não fica um livro cansativo, né? Temos que cansa para ler, mas o dela ela consegue levar bem tranquilo. E um gênero diferente, né? Ela foi bem audaciosa, né, para a época. Sim. Porque ela trouxe toda uma história diferente para a época e que ela nem sabia se a recepção ia ser boa, né? Tudo estava ainda muito inicial, né? Tanto é que a questão da parte médica, né, tava caminhando ainda, né? Vocês sentiram isso também? Que tava tudo muito começando a caminhar, né? Da parte do monstro mesmo, né? Que ela começa a desenvolver a ideia dela. Quando eu soube quando eu tive mais contato com a história do romance Frankenstein, eu ainda não tinha me atentado para isso, que tinha coincidido com por exemplo, o aumento das escolas de medicina na Inglaterra, com a própria ciência, já na época, já está tolerando o estudo de anatomia com cadáveres, o que a gente tem que lembrar que durante muito tempo foi na Europa, né, era proibida a dissecção de cadáveres, que está por motivos, né, principalmente religiosos, se acreditava que a pessoa morreu, você não pode mexer naquele corpo, só enterrar o corpo e pronto, não se podia mexer naquele corpo, porque seria algo desrespeitoso, vamos dizer assim. Da primeira vez que eu tive contato com a obra da Mary Shelley, eu não tinha me atentado para isso, que havia essa coincidência histórica, que ela tinha sido escrita nessa época, em que, por exemplo, as escolas de medicina já podiam muito bem dissecar cadáveres, já podia abrir, pegar uma pessoa morta e estudar ali o corpo humano mesmo, antes que tivesse decomposição, né? Que na época era difícil evitar atrasar a decomposição. Mas aí,
foi depois de algum tempo, né? Eu assisti uma série da Netflix, né? Crônicas de Frankenstein, que faz uma alusão ao Frankenstein, mas não é uma adaptação do livro. Não é. Eles apenas pegaram ali o enredo principal e fizeram uma história completamente nova. E aí, nesse seriado, eles mostram por exemplo, uma máfia, vamos dizer assim, né? Uma rede de gangues que tinha surgido na Inglaterra na época, que era exatamente de contrabando de cadáveres. Pessoas, né, violavam ali os túmulos, retiravam os cadáveres logo depois que foi enterrado, para ainda estar em um estado de decomposição não estar tão avançada, e vendiam para as escolas de medicina. Né, pessoas ali muito humildes ganhavam dinheiro com isso. Ponto da polícia inglesa considerar isso uma praga, vamos dizer assim, no país, né? O espalhamento dessas gangues de roubo, de contrabando de cadáver. E na série Crônicas de Frankenstein, eles mostram essas gangues também. E aí, né, que inclusive que vende lá pro cientista, que eu não lembro nem se ele é o chamado de Victor Frankenstein, mas um dos cientistas que é mostrado na série, ele compra, né, os corpos dessas gangues. Aí depois que eu vi a série, que eu fui dar uma pesquisada, ler mais um pouco sobre isso, e aí eu vi que, não, totalmente contemporâneo. Coincidiu a época que a Mary Shelley escreveu o Romance Frankenstein, coincidiu com essa onda na Inglaterra, assim, de contrabando de cadáver. E não só assim, tirando a parte aí do crime, né, que é violar o túmulo em si, mas a gente pensar que, como o Guilherme falou, é um avanço da ciência da época. Se antigamente os estudantes de medicina, eles não podiam ver um corpo humano de verdade, porque se acreditava que não se podia fazer isso, era desrespeito, nessa época já se podia. Outra coisa interessante que é do Romance Frankenstein é a questão da eletricidade, né? No sentido de que a gente pensar que nessa época, né, início do século XIX, estavam havendo muitos experimentos com energia elétrica, tentando ver como se produzia a energia elétrica, e aí logo se percebeu que ela era capaz de dar impulsos a corpos mortos. Né? Tinha muito na época que fazia experimento com rã. Por exemplo, pegava a perna de rã, decepada da rã mesmo, se dava um choque nessa perna, e essa perna voltava a mexer. O pessoal estava começando a descobrir a própria fisiologia, né? Como que funciona tudo também, além da anatomia, né? Foi uma época de muito avanço, né? Então a gente vê, o romance do Frankenstein parece muito um amálgama também, pegar uma amálgama desses avanços que estavam tendo na época, tanto científicos quanto médicos. Isso é bem interessante, você vê pelo lado, apesar de, repara, no livro do romance do Frankenstein, eles não faz uma menção explícita a isso. A essa questão do contrabando de corpos, faz uma menção explícita à questão ali do princípio da vida, de como reanimar corpos mortos, mas é uma menção assim, não chega nem a ser super explícita, eu não considero super explícita, não. Se a pessoa quiser entender melhor, tem que dar uma pesquisada por fora também, né, para entender o contexto em que ele foi escrito. E ele também foi escrito no começo, na época começo da Revolução Industrial, né? Então tinha um estudo de maquinário e de eletricidade e eletrotecnologia que acho que também despertou bastante curiosidade na época, né? O mundo era para mim um segredo que eu desejava decifrar. Entre as mais antigas sensações de que posso me lembrar estão a curiosidade, a pesquisa dedicada para aprender as leis ocultas da natureza e uma felicidade equivalente ao júbilo quando elas se revelam a mim. E para quem acha que o livro vai trazer aquela cena de filme, de castelo, de choques, não é bem assim, não. A parte de quando o monstro realmente ganha vida, eu achei, foi até bem sublime, né? Acho que ela foi bem tranquila. De repente passou uma parte que eu nem percebi. Tipo assim, foi tão tranquilinha que ela de repente passou. Foca mais ali nos próprios, assim, foca mais no susto que o Victor Frankenstein, né, o Dr. Victor Frankenstein, talvez um susto que ele leva quando ele vê a obra dele, que era aquele desejo, aquela ambição dele, né, aquele desejo ali de descobrir como manipular o princípio da vida, vamos dizer, que ele menciona ali, né, o princípio da vida, como trazer a vida de volta, quero dominar o princípio da vida, e aí ele vê que finalmente ele conseguiu. Ele se planta com isso, né? Ele, assim, claro que tem a aparência da criatura, óbvio, isso é bem mencionado, como a aparência da criatura é muito diferente de uma aparência humana, né? Digamos assim, saudável, vamos dizer assim. Mas também o choque dele ter conseguido, né? A impressão dele, caramba, ele conseguiu.
ele até se assusta, né? Porque de repente ele vê o cadáver lá deitado e pensa, nossa, não deu certo. E de repente ele tá dormindo, o bicho aparece lá do lado dele. Leva o maior susto. É bem assim, né? Como que Mas ele, é a hora que ele descobre. vi uma pegada intimista aí, não essa como você mencionou, não vai ter aquela coisa cinematográfica. A descrição da Mary Shelley não é uma coisa cinematográfica, né? Vamos dizer assim, não é. Uhum, É mais focado na sensação do doutor, né? Sensação do uhum. cientista. Eu acho que a escrita dela é muito mais relacionada às sensações e aos sentidos do que essa parte que foi. Não sei se pode falar isso também, mas dessa parte que foi vendida, né? Porque que a geração compra de Frankenstein é esse lance do castelo mal assombrado e raios e trovões e tudo mais, e o monstro, e eu acho que ela queria trabalhar muito mais nessa percepção de sentimentos tanto humanos, que é o próprio monstro. Ela traz muita reflexão da época dela, né, com isso. Ela acaba pegando isso que você falou, da percepção do monstro, do cientista, para mostrar, para meio que fazer uma crítica da época que ela vive, né? Muito disso envolve a própria história de vida dela, né? Uma criatura que, o pessoal, assim, muita gente ainda acha que a criatura é o Frankenstein. Eu já vi muito, eu também tinha essa percepção antigamente. Na verdade, Frankenstein, só para esclarecer aqui para quem estiver vendo o vídeo, o Frankenstein é o nome do criador, é o Victor Frankenstein. O nome do monstro é o monstro, né? Que na verdade tinha até outro nome, né? Mas eu acho que acaba sendo um pouco engraçado essa parte do monstro Frankenstein, o Frankenstein ser o criador, porque na verdade ele criou uma coisa que ele negou depois, porque ele queria ter o poder de reviver e de trazer da morte, e acabou negando e menosprezando o que ele criou. Então, por que não se pode dizer que ele também é meio que um monstro, assim, sabe? Não sei se Ele isso faz essa Você dialética, né? pergunta, né? Quem é a criatura? Quem é o monstro de verdade? É a criatura que, de maneira inocente, foi trazida à vida? Ou ele que intencionalmente quis destruir escolheu a trazer uma criatura à vida apenas por uma, digamos, pensar assim, numa ambição própria, uma ambição, né? Uma coisa, algo próprio dele. Ele que queria ver o princípio, saber qual é o princípio da vida, e aí trouxe isso. Ele meio que traz aquela percepção de que tudo que a gente faz pode ter consequências, né? Pode não, vai ter consequências, né? Então, ele traz monstro, ele cria essa ideia, né, de trazer o cadáver de volta à vida. Só que a hora que ele consegue, que ele se depara com um resultado positivo, ele para e tem esse choque o que eu faço agora? Trouxe uma vida, né? Uma vida era morta, era um morto, agora é uma vida. E aí? O monstro que cria uma percepção da vida, né? Ele se vê como um ser vivo, e aí que o livro começa a desenvolver mesmo, né? A pegar fogo a partir daí. E a partir do momento que ele é rejeitado também, que ele percebe que ele tem a percepção que ele foi rejeitado e que as pessoas têm medo dele por causa da aparência, sem querer nem conversar com ele, e aí é quando ele começa a questionar muita coisa, começa a criar esse senso de raiva do doutor. Essa rivalidade acaba criando uma rivalidade entre os dois, né? Um revoltado porque, assim, você entende a criatura monstro, a criatura ficar revoltado, ele percebe os horrores também que a vida traz, né? A vida não é só o mar de rosas, né? Uhum. Aí a gente se pergunta, e aí, mas é boa, mas ao mesmo tempo é ruim, porque se tá vivo também vai sofrer, ele acaba sofrendo, como a Ilona mencionou, questão da aparência, ele sofreu um preconceito, as pessoas o acharem monstruoso pela aparência dele ser totalmente diferente, ser totalmente algo que nunca ninguém tenha visto, por ele ser uma criatura única, ele foi uma criação única, e aí as pessoas agem com esse preconceito com ele pela aparência, então já é uma questão de sofrimento, ele não se encaixa no mundo, né? Ele não se sente pertencente ao mundo, e aí ele cria esse rancor, esse ódio dentro dele contra o Criador, né? E aí ele fica aquele, muitos trechos do livro que ele fica com ódio do homem Frankenstein, né? Ele sabe que o criador dele era o Dr. Frankenstein, e aí e esse ódio que ele não escolheu aquilo, simplesmente ele foi trazido à vida, é algo passivo, né? Ele não escolheu, não foi uma escolha dele, estar vivo não foi uma escolha, ter aquela aparência e estar vivo não foi uma escolha dele.
obrigaram ele a estar assim. E aí, isso traz o sofrimento, passar pelo sofrimento. Ela trabalha muito bem trabalhada a questão da privação também, né? O Victor acaba privando o monstro de tudo. A criação dele, que ele deveria, que o monstro entende, né? Que deveria dar amor, conforto e educação, de repente ele entrega toda a privação do mundo. Então, só porque era um monstro feio, ele fica se perguntando como que seria a recepção desse dito monstro, né, na sociedade, e aí o que o pessoal ia achar dele, né, ia condenar a atitude dele de criar um monstro e tudo mais, e acaba privando o monstro de tudo. É que aí, de novo, a questão de ter saído do controle, né? Digamos assim, talvez o experimento dele ter saído do controle. Ele, como cientista, o experimento dele ter saído do controle. Uhum. Ele tinha aquela ambição de descobrir o princípio da vida, aí até mencionado, né, por exemplo, Paracelso, que era um alquimista, né, da antiguidade, e eles buscavam qual era o princípio da vida, e aí enfim, ele descobriu, né, ele se depara de que ele conseguiu trazer algo morto à vida, só que aí o experimento dele saiu do controle, ele perdeu o controle do que ele estava fazendo, e essa Sim. questão da negação, né, até lançar uma reflexão aqui pra gente aqui, o que você, Guilherme e Yolanda, acham que tem como a gente traçar um paralelo com o que o ser humano está fazendo hoje em dia com a inteligência artificial, no sentido eu acho que tem. de ver cada vez mais, né, trazendo máquinas com dotando as máquinas de uma suposta inteligência que mimetizaria a inteligência humana. E aí, será que essas máquinas vão adquirir uma consciência uma consciência tipo a criatura do Frankenstein? Assim, nossa, por que você me criou? Por que um ser humano me programou? E agora eu penso, e agora eu raciocino, mas olha o sofrimento que né, o horror e a iniquidade que tem no mundo, e aí? Mas eu estava conversando com uma aluna esses dias, que a pergunta da aula era se as máquinas um dia vão sentir. Aí ela falou, sentir não, elas vão conhecer os sentimentos, mas elas não vão conseguir sentir. Aí eu virei para ela e falei assim, mas conhecer o sentimento não é sentir? Eles vão saber o que é raiva, eles vão saber o que é felicidade, eles vão saber o que é tristeza. Como que isso não é sentir, né? Então eu acho que a partir do momento que as inteligências artificiais realmente começarem a descobrir o que é, eu acho que não tem muita escapatória deles acabarem sentindo. Acho que esse raciocínio parte muito daqueles pensamentos, né, de um dia as máquinas dominarem os humanos também, né? Uhum. Porque segue o mesmo, se for assim, extrapolar para o mundo moderno, eu acho que segue o mesmo raciocínio, né? Assim como o Victor criou um monstro, que era uma consciência, ele trouxe à vida uma consciência, a gente está trazendo à vida também novas consciências, agora com a inteligência artificial. Eu penso, eu parto desse pensamento seu também, Paulo, de que é meio perigoso. Totalmente perigoso. E vamos ver quem está assistindo também, né? O que vocês acham aí? Deixa nos comentários aí para nós. O que vocês acham disso? Sou da geração que não... a tecnologia está sendo desenvolvida e está indo longe demais já. Uhum. Nada mais é doloroso para a mente humana, após os sentimentos terem sido agitados numa rápida sucessão de eventos, que a calma mortal da inação e da certeza que se segue e priva a alma tanto de esperança quanto de medo. E ali falando da Mary Shelley, né, nesse mundo que ela vivia, eu não sei se vocês chegaram a assistir o filme da Mary Shelley, que eles abordaram bastante da vida dela, e que foi bem, pelo que eu li, pareceu ser bem fidedigno ao que ela viveu e tudo, mas até para a gente entender melhor como que ela abordou isso nesse livro, né? Porque o livro acabou que foi uma extrapolação da vida dela, ela usou muito disso de base para poder escrever o livro. Eu não sei se vocês chegaram a pegar esse filme para assistir, ele é bem bacana, assim, porque mostra... Muito tempo para assistir. Mostra toda a vida dela, tudo isso toda a criação do livro, de onde que ela tirou cada parte. E pelo que dá para ver no filme, a vida dela não foi fácil. Né? A vida dela foi bem sofrida, porque vivia um mundo em que ela não tinha grande participação, né? Ela não tinha voz,
Ela gostava de escrever e ela não podia expor isso, né? Então, É um mundo machista ainda na época, né? Aquela coisa de achar que o papel da mulher não é no meio intelectual, né? e ela, mesmo assim, ela escreveu e na hora de propor para publicar, ela foi bem rejeitada, né? O pessoal não queria publicar ela, não. Acabou que ela foi publicada no nome do esposo, né? Mas depois eles assumiram a autoria dela. Agora, hoje em dia, a gente já tem outro mundo, né? Temos aí Yolanda já com o livro dela e outras grandes autoras aí também. Sim. Ainda bem. Tem que caminhar para frente. Sim. Eu não cheguei a assistir o filme dela, eu preciso assistir. Mas acho que as escritoras da época foram extremamente... Foi extremamente difícil, né? Porque ela não, realmente a mulher não tinha nenhum papel na sociedade a não ser esposa, dona de casa e tudo mais. Então, acho que ela retrata, acho que ela acaba retratando um pouco também nessa parte de privação de coisas, né? Pelo próprio livro. Mas ainda bem que mudou, está mudando. Espero que continue mudando. E que assim continue. Pelo amor de Deus. Tá indo bem. Até essa privação, eu senti no ler do livro que ela extrapolou essa privação no monstro. Porque na parte que eles privam o monstro, né, o Victor, ele priva o monstro de sentir, de poder, de receber amor e de poder até constituir família, né, que ele chega uma parte do livro que ele quer uma esposa. Uhum. Na parte que ele quer até constituir família, e tudo ele é privado, eu senti isso no próprio enredo da própria vida dela, porque ela, como sendo mulher na época, ela tinha toda uma postura, ela não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, enquanto os homens podiam fazer de tudo. E ela se sentia meio que presa numa forma que era concebida para as mulheres e que ela não conseguia sair daquilo, ela não se sentia confortável, ela queria poder escrever, ela queria poder publicar o livro dela, né? E eu senti que ela expôs isso na vivência do monstro. Ela, nessa parte, ela foi o monstro. Né? Ela colocou essa parte da vida dela na pele do monstro. É o controle, né? Que o Victor tinha sobre ele era basicamente, provavelmente, o controle que a sociedade tinha sobre ela também, né? Uhum. Uhum. E não só o amor, né? Ele descobre o ódio também. Bastante ódio. Eu acho que na parte que ele descobre o ódio é que entra o famoso terror do filme. Sim. Porque aí sim ele encarna essa percepção de que o monstro é cruel e que ele mata. É, de fato, ele mata. Quando ele descobre que ele está sendo privado do amor e ele resolve retribuir isso para o Victor na mesma moeda. Sim. E aí ele começa a matar todo mundo próximo do Victor. Já que ele não tem, o Victor também não pode ter, né? Sim. Acho que tipo, você vai entender o que eu tô passando do jeito que eu tô passando. Não tem outro jeito de você entender. Uhum. Ele tem que sentir, literalmente, né? A dor que a criatura, que foi imposta à criatura, né? Ao monstro. Uhum. Mas eu acho muito interessante que são os dois extremos, né? Ele quer o amor, e ele quer entender o amor, e quando não acontece, ele vai totalmente para o outro lado, que é o ódio de falar, então tá, então já que eu não tenho amor, dane-se tudo e todos, já que ninguém quer me ajudar ou quer me conhecer, então eu vou destruir, sabe? Aquela coisa, eu acho que assim, ele percebe que ele não tem nada a perder. Se ele busca o amor, se ele busca a aceitação, se ele encontra essa aceitação, ele vai ter algo a perder. Como ele
é uma desilusão que ele sofre. Tanto quando, por exemplo, uma passagem que ele fica observando aquela família de camponeses, pessoas muito simples, e ele com hábitos muito simples. Ele vê uma alegria de viver neles, né? Uma rotina simples, mas com uma alegria de viver. E aí ele aflora esse lado no monstro, né? Aflora esse lado de que, poxa, o amor é uma coisa boa, a vida pode ser uma coisa boa. Mas aí vem a desilusão de quando ele descobre que ele não é aceito. Então, se ele não tem amor, se ele não tem aceitação, ele não tem mais nada a perder. Ele se torna de fato um monstro, um assassino, né? Minando aí a felicidade, tentando minar a felicidade do criador dele, que é o Victor Frankenstein, porque ele não tem mais nada a perder. Ele está vivo por quê? Qual a razão dele estar vivo? Se ele não vai obter amor, se ele não vai conseguir se enquadrar no mundo. Ele não se encaixa no mundo, então não tem mais razão nenhuma, ele pode fazer o que ele quer. E aí, paradoxalmente, ele consegue uma liberdade, né? Ele consegue fazer o que ele quer. Quando ele sai matando, é algo contra as regras da humanidade, da sociedade, e ali ele está fazendo o que ele quer. É a liberdade que ele tem. A única liberdade que lhe restou é essa. É ser um monstro, ser uma criatura desajustada, deslocada do resto do mundo, da humanidade, né? É mais ou menos o jeito que me veem, então, já que é o jeito que as pessoas me veem, eu vou ser isso. Uhum. E ele tenta, e pelos camponeses, ele tenta ir até devagarzinho, né? Ele vê a vida deles, e aí ele vê o patriarca da família, né, que era cego. Sim. E aí ele pensa, se eu me aproximar dele, como ele é cego, ele não vai me ver, não vai me entender como um monstro, porque eu sei conversar, ele aprendeu, né, a conversar. Sim. Ele aprendeu as palavras ouvindo aquela família de camponeses, né, que o médico privou ele de tudo, né, inclusive de educação. Ele não ensinou o monstro a falar nada, ele só rejeitou de cara. Então o monstro estava solto no mundo, né, uma pessoa como se fosse uma criança, né, um jovem que não entende nada do mundo, não sabe o papel dele aqui. E ali ele aprende a falar de ouvir, né, de ouvir, ele aprende a falar as palavras, e ele se apresenta para o patriarca aceita ele, né, cria um laço com ele, até o ponto que o patriarca resolve apresentar ele para a família. E ali, quando ele estava finalmente se entendendo como alguém, né, porque até o momento ele se entendia como um monstro, ali a hora que ele começa finalmente a se entender como alguém, a se sentir aceito de alguma forma, tudo desaba, e aí ele volta para a estaca zero. Eu achei aquela parte muito cruel. Muito cruel, muito triste, porque era um ponto alto para o monstro, né? A gente sente que ele finalmente vai conseguir a vitória dele, vai conseguir se encaixar no mundo, e de repente tudo vai por água abaixo. E basicamente pelo medo que ele sempre teve, né? Tipo, o patriarca não consegue me ver, eles conseguiram ter uma relação muito forte quando alguém que conseguiu ver ele viu ele, não se importou com nada, só com a aparência, e acabou levando ele pro ponto zero de novo, né? Então, acho que todos os medos dele naquele momento se tornaram reais, assim. Sim, foi muito triste essa parte. Parte do coração. Todos os homens odeiam os desgraçados. Como devo ser odiado, eu que sou a mais infeliz entre as criaturas vivas? Ainda assim, tu, meu Criador, detestas e rejeitas a mim, tu a criatura a quem estás preso por amarras que apenas a aniquilação de um de nós pode dissolver. E aí depois tem uma parte que o médico acaba querendo dar uma chance, né? Que ele vai para uma ilha, e aí ele se isola para tentar ter uma relação com o monstro, né? Porque ele percebe que o monstro não vai dar paz para ele. Já ali no finalzinho do livro, né? O monstro ataca ele de todas as formas, o monstro aí começa a fazer exigências, em que ele deseja ter uma vida, ter uma relação com o Criador, né? Ele quer entender a vida do Criador, entender a cabeça dele, né? Conhecer o Criador, né? Ter uma relação mesmo de pai e filho. E aí o Victor
cria uma certa resistência, acaba perdendo muitas pessoas, inclusive inocentes, né, que vão ser condenados, e aí acaba que ele se rende ao monstro, né, e vai para essa ilha afastada, na expectativa de poder ter uma relação com a criatura. O monstro acaba, o irmão dele, acho que é o irmão dele, não é, que vai lá? É aquele Henry, né? É o amigo, né? Harry é o amigo. O irmão morreu. É, o irmão. Primeiro foi o irmão, a criança, né? É, spoiler. A primeira morte, né? É isso mesmo. Criancinha. O irmão, a criatura mata o irmão e eles acham que é a Justine, não é? É. E aí eles culpam a Justine. É. É curioso que tem a narrativa do monstro, né? Explicando por que ele matou a criança, né? O menino, William, né? Que era o irmão. Ele explicando ali que também tem a questão do ódio ao nome, né? O repúdio ao nome Frankenstein. Ele tá ciente de que o criador dele é da família Frankenstein, tem esse sobrenome. Ele encontra o primeiro Frankenstein que ele encontra pela frente, ele se aproxima do menino ali, mas ele deixa aquele impulso ali, ele acaba, acho que, estrangulando, né? Acaba enfocando o menino. Como um impulso, né? Ou seja, ele tá totalmente vivo, né? Vamos dizer assim, porque ele é capaz de ter esse tipo de impulso, que ele não consegue nem controlar, né? É isso mesmo. E aí ele ataca a criança e a pessoa que mais próxima, né? Que estava ali naquela redondeza, mas que não tem nada a ver com nada, que era a Justine. Eles acabam prendendo ela e, sob tortura, ela acaba confessando. Acho que foi sob tortura, se não me engano. Aí ela acaba confessando, mas todo mundo sabia que ela era inocente. Mas não admitiam que tinha um monstro no mundo, também não iam entender, né? Compreender, né? Se chegassem e falassem assim, não, tem uma criatura que foi criada, né? Que foi trazida de volta à vida, foi reanimada e tá solta por aí. Pô, não iam compreender, né? Se não me engano, acho que essa foi a primeiro ódio da criatura que o Victor cria. Porque ele não esperava isso, de repente ele estava solto, e aí ele, em vez dele fazer alguma coisa positiva, ele foi e matou uma pessoa. E aí tinha um inocente sendo condenado, que foi enforcada na época, na história, né? E acaba que só ele sabia, e só o Victor sabia da verdade, e ele não podia contar. E aí ele cria essa angústia e acaba virando um ódio do monstro. O Victor Frankenstein, muitas partes do livro ele é bem egoísta, né? Acho que ele sempre deixou muito claro que o trabalho dele era ruim, era mal, o trabalho dele gerou tal coisa. Não é mentira, mas eu acho que também esse egoísmo de tudo sou eu acabou gerando grandes consequências pro próprio monstro e para a família, né? Eu acho que a partir do momento que você acha que você é o centro das coisas, tudo que está ao seu redor acaba perdendo um pouco de valor, né? E foi aonde o monstro atacou e ele acabou percebendo que estava perdendo tudo. Mas assim, pensando assim, se fosse eu na posição do Victor, naquela época, eu também não sei se eu ia falar não. Não, revelar a presença do monstro, assim, não sei. Eu também acho que... Eu não sei. Acho que ele ia ser caçado. O próprio cientista, Dr. Frankenstein, ia ser caçado ou capturado por governos do mundo querendo que ele se apropriado do método dele, né? Que não é algo tão diferente do que acontece hoje em dia na ciência. Né? Mas, enfim, né? Como assim uma pessoa consegue reanimar mortos? Como assim? Né? Que poder é esse aí? Ia ser caçado pela Inquisição da época. As duas, uma, chamar de bruxo, né? Podia ser. Numa fogueira, achar que não era ciência, era bruxaria. Porque não tinha uma explicação científica por trás, né? Uma explicação mágica, vamos dizer assim.
Eu acho que eu gostaria de pensar que eu não ignoraria que eu não menosprezaria o monstro, mas ao mesmo tempo eu não sei se fosse comigo. E eu acho que, infelizmente, acaba acontecendo hoje em dia também, não com monstros, mas você acaba. A gente acaba tendo preconceitos com algumas coisas que impedem que a gente interaja assim, que não é diferente do que foi eu com o monstro, né? Uhum, Mas eu prefiro aceitar, eu prefiro pensar que eu não ignoraria, assim. uhum. Eu também não menosprezaria, não. É. Mas seria difícil, porque se fosse eu na pele dele, eu teria uma relação com o monstro né, de poder ensinar para ele a conversar e tudo, né, a se portar na sociedade e tudo, que era o que ele queria. Só que o difícil seria a inclusão. Incluir esse monstro na sociedade ia ser complicado. Se fosse hoje em dia, a gente já vive um mundo mais inclusivo. Então, acho que seria um outro contexto. Agora, levando para a época em que certas deformidades eram tidas como coisa demoníaca e coisa, né, de Com maldição, certeza. naquela época, acho que não iria dar muito certo. Abominadas, né? Eram abominadas, achavam que aquilo ali não devia existir, né? Antes de Uhum. compreender o porquê, compreender o motivo, né, o que está por trás e compreender a dignidade que a pessoa merece, era uma abominação, né? Uhum. Ali falando um pouco da Mary Shelley também, né, da parte da criação do livro, a gente vê que ela era tão negada como escritora que ela conseguiu escrever e expor alguma coisa para as pessoas lerem numa competição. Não sei se vocês, no filme mostra bastante disso. Uhum. Essa parte da história dela é muito comentada também, né? E aí, nessa competição, foi colocada ela e o Polidori, que era um médico da época. Ela veio com Frankenstein, Polidori veio com um livro de vampiro, né, que é, na verdade, não chega a ser um livro, é um conto, né, é bem curtinho. E acabou que, na hora do vamos ver, ela acabou vencendo. O pessoal recebeu isso com muita surpresa, justamente por ela ser mulher, né? Acharam que ela não venceria. Isso foi um ponto alto para ela também. Acabou que o Frankenstein foi o primeiro livro dela, depois ela escreveu outros, mas que consagrou ela mesmo foi o Frankenstein. Seria o homem de fato ao mesmo tempo tão poderoso, virtuoso e magnífico, e ainda tão vil e baixo? Ora parecia um mero rebento de princípios malignos, ora era como tudo que pode ser concebido de nobre e divino. Ser um homem grande e virtuoso parecia a maior honra que poderia recair sobre um ser sensível. Uhum. E falando das adaptações do Frankenstein, o Paulo falou ali da série, a gente tem as adaptações cinematográficas, né, que a gente vê tanto ali, castelo com raio, com tanta coisa, e o livro não traz nada daquilo. O livro não tem Igor, o livro não tem nada disso. Não tem, não tem tochas, não tem nada disso, não tem moinho. Por exemplo, antes a imagem que eu fazia do monstro era de filme mesmo, que filme clássico, se não me engano, dos anos 30, né, aquela década do Dark, do cinema de Hollywood, em que eles adaptaram vários monstros, né? E aí aquela imagem do Frank, a imagem que eu tinha do Frankenstein era aquela, de imaginava assim, no livro deve descrever uma criatura, né, humanoide, com aquela cara meio quadrada, sei lá, de cor verde, mas, se eu não me engano, Parafuso no ouvido. nesse filme clássico, eles fizeram uma imagem da criatura ali, uma criatura, vamos dizer assim, apática, né? A impressão que dá é que eu não assisti, tá? Esse filme clássico, mas o que a gente vê em recorte, né? Em corte do filme, é uma criatura muito. Quando eu falo apática, no sentido de ser aquele monstro que acorda e tá ali, né? Sem uma cognição, vamos dizer assim. Ele é violento, ele vai ter digamos assim, um impulso, um instinto,
de agressividade e violência, tanto como o Guilherme mencionou, ele é caçado com tochas ali, que a população vai pro castelo, né? Abominando aquela criatura com tochas, mas o monstro em si não tem uma, vamos dizer assim, uma capacidade cognitiva. E aí, quando eu li o livro, eu falei, caramba, não, a criatura tem toda uma cognição, uma inteligência, ela debate questões filosóficas ali, né? Ela tá mencionando, a narrativa dela descreve uma filosofia por trás, ela tem um pensamento, ela pensa, né? Foi uma coisa diferente aí que eu percebo, pelo menos nessa adaptação clássica, né, dos anos 30, né? Essa criatura mais próxima de um monstro, vamos dizer assim, um monstro que não é um ser senciente, e no livro não, no livro é um ser plenamente senciente, tem consciência, né, cognição, capaz de raciocinar, capaz de, como vocês mencionaram aí, questão de aprendizado também, capaz de aprender coisas. Eu acho que eu também não cheguei a assistir o filme, mas por medo. Eu gosto, eu estou aprendendo agora. Eu não sou uma pessoa que assistia muita coisa de terror, assim, que lia, eu estou começando agora, por influências. Então, eu não assisti por medo mesmo. Mas a ideia do Frankenstein geral é que ele é um monstro. Então, ele mata porque ele é um monstro, ele mata porque ele não tem sentimentos. E, na verdade, não, é totalmente o oposto, né? Ele mata porque ele quer sentir ou porque ele está sentindo. Então, quando você lê o livro, quando eu li, eu fiquei em choque, que eu fiquei, meu Deus do céu. Mas ele tem sentimentos, como assim? Ele não é só um monstro. E eu acho que essa ideia geral de, tipo, o Frankenstein tem que passar medo, não é bem isso, né? Acho que os filmes foram muito para esse lado de terror e não da parte mais dramática, assim. Eu não assisti por medo mesmo. Mas assistirei, comentarei aqui. Eu acho que o filme, ele traz o monstro, se for para correlacionar, acho que quando o monstro desperta. Porque realmente ele é bobão, ele fica, né, mas depois o monstro vai criando uma percepção e ele vai desenvolvendo. Né? O primeiro momento em que ele se vê, né, no mundo, assim, ele é meio bobão. Assim. Aí depois ele vai desenvolvendo, aí o livro parte dali para frente. Mas não teve nada disso. O monstro fica o tempo inteiro escondido, né? Não é igual no livro, que ele aparece e todo mundo vai para cima. O livro, ele fica o tempo inteiro escondido, ele faz as atrocidades dele, mas ele fica o tempo inteiro escondido. É sorrateiro, né? É sorrateiro. É muito consciente, né? De eu vou assustar, então eu não vou me mostrar antes. Uhum. Até por conta do próprio temor dele, né? De se expor. E aí da rejeição das pessoas. Se o próprio mestre dele, né? Mestre, assim, o criador dele não aceita, o que dirá as outras pessoas. Ele tinha esse temor, né, em relação às outras pessoas, o que o pessoal ia achar dele. Mas teve um outro filme que eles fizeram, que foi uma adaptação real, assim, do livro. Esse filme também está na minha lista aqui. Eu ainda não consegui pegar ele para ver ele inteiro, eu vi só alguns flashes, mas eu preciso ver esse filme de qualquer jeito também. Tô meio atrasadinho. Correria da vida. Não, mas eu tenho que dar um jeito aqui. Vou pegar esse... Halloween, aproveitar a vibe do Halloween. Para ver esse filme. Mas, pelo que eu vi dos flashes, ele tá bem fidedigno. Ele apresenta um monstro, não apresenta esse monstro verde com parafuso movido, apresenta o monstro mesmo como sendo um cadáver mesmo, ambulante, né? Que na verdade ele era um cadáver ambulante que conversava. Uhum. Então ele apresenta um monstro direitinho, como tá no livro. Eu só queria ver o filme inteiro para ver se realmente ele aborda com tamanha fidelidade assim, a história. Outro lugar que eu vi adaptando, eu não sei se vocês assistiram a série Once Upon a Time, que eles apresentam o Victor Frankenstein e a criatura. E lá tá bem legal,
porque eles misturam todos os contos de fadas e, inclusive, misturaram essa história, em que a personagem precisa ressuscitar um outro personagem, né? No caso era a Rainha Má, né, da Branca de Neve, eles misturam esse ponto. Aí a Rainha Má, ela precisa ressuscitar o noivo dela, né, que faleceu, e aí ela viaja entre os mundos até chegar no mundo do Frankenstein, e aí convoca ele para fazer o experimento e ressuscitar o rapaz. Mas foi uma abordagem diferente, assim, só para citar mesmo. Maneiro. Que eu lembro, assim, de filmes, assim, que abordaram Frankenstein, acho que foram poucos, né? Teve um em 2015, acho. Eu também não cheguei a assistir, mas o nome é Victor Frankenstein. Eu não sei o quanto fala do Eu assisti também. do monstro, mas com o Harry Potter. Não é Harry Daniel Radcliffe, do Harry Potter. Eu vi o pôster. Então, eu acho que foi o último que eu vi, que eu fiquei sabendo que era relacionado ao Frankenstein. Não cheguei a assistir ainda, mas é sobre o doutor. Acho que não tem tanto sobre o monstro. Eu assisti esse filme, sim, lembro, recordo. Ele foca muito mais, tanto que o próprio nome já tenta até perceber na época, eu já sabia que, claro, Frankenstein não é o nome da criatura, a criatura é criatura, simplesmente, um monstro. Frankenstein é o cientista, mas ele foca mesmo na questão do cientista mesmo, né? Ele não dá foco, mostra também, se não me engano, acho que chega a mostrar processo de criação e tudo, ele tentando descobrir ali o princípio de como reanimar o morto, mas é um filme, eu lembro que na época que eu vi, é razoável. Achei é um tipo de filme, vamos dizer assim, um filme enlatado, né? No sentido de que foi feito ali para agradar uma massa, não necessariamente uma massa que gosta de terror, por exemplo, né? Trazer um pouco mais de puxar um pouco mais para elementos fantasiosos, talvez para atrair um público que não só, eu vou ver o Frankenstein, é de terror. Não. Percebi essa pegada também. Entendeu? Tem um filme que vai sair, deixa eu pegar o nome dele aqui que eu já esqueci. Adoráveis Criaturas. Vocês chegaram a ver o trailer desse? Não, eu ouvi falar. Sim, ouvi falar que tá super bem, assim, avaliado, parece que foi lançado já na Europa, nos Estados Unidos, se não me engano, né? Tá muito bem hypado esse filme. Mas é esse nome mesmo? Eu acho que é. Eu acho que eu vi em inglês, eu acho que em inglês é Poor Things, né? Eu não sei Pobres Criaturas. Isso, eu não sei como traduzir. Traduziram direto, assim, que. Eu acho que foi, deixa eu ver aqui. Ele não chegou no Brasil ainda, mas se não me engano, já estreou no exterior e tá muito assim. Hypado, né? Estão elogiando. Mas parece que ele não traz o monstro, né? Parece que ele traz a noiva dele. É um monstro mulher, no caso. Pelo que eu vi do trailer, eu não sei, eu ainda não vi o filme, né? Assim, o foco aqui nosso mais o livro, né? Não é tanto os filmes, assim, é só para a gente citar mais, né? As adaptações. Mas ainda não cheguei a ver o filme também, não. Acho que já foi lançado, será? Eu acho que no exterior, se não me engano. eu acho que aqui no Brasil vai ser só em 2024. Ah, sim. Que foi como ficção científica, romance, que diz que ele foi exibido no Festival do Rio, aqui no Brasil, por enquanto, não tá nos cinemas, no circuito, não. É mais um que tem que pegar para ver. Eu não lembro se o filme do Van Helsing chega a mostrar o Frankenstein no começo, acho que não. Era esse mais eu acho que que tinha. eu assisti, mas faz muito tempo. O do Van Helsing, que assisti esse filme, acho que também não lembro, não. Eu assisti há muito tempo também. Não lembro. Só no comecinho também, assim. Acho que um que fala, mas não sei o qual. É o Hotel Transilvânia. O Hotel Transilvânia. A família Frankenstein, que é a coisinha mais bonitinha. Tem mesmo. Ele com a noiva, né? Sim. A noiva que ela com o cabelo assim. É verdade. Vocês assistiram o quarto? Que ele se transforma em humano? O primeiro. Acho que eu só vi o primeiro.
Ah, é E muito aí, bacana, compensa, viu? Pegar todos para ver, maratona, desenho o animado. quarto eles viram, é o oposto, né? Eles viram humanos, e aí o Frankenstein é mó galã, e ele não consegue parar de se olhar no espelho. É Uhum, muito bom. eu gostei também. É um Eu desenho achei bem legal. legal. Ali mostra de tudo quanto é monstro, né? Uhum. Acho que a gente chegou a falar dele na questão do Drácula, não foi, Drácula Paulo? Acho também, que no né? outro, Pô, a gente no chegou a outro comentar. vídeo. A gente comentou no sentido de que. Lembro que na época a gente comentou que em relação ao que você espera de um monstro, né? No sentido de que, assim, quando você vai ver um filme, você já meio que pô, você já sabe ali, você, pô, é uma história clássica, né? Então, você vai assistir, se você vai assistir um filme de vampiro, por exemplo, você espera que o vampiro seja o vilão da história, o monstro. Né? Agora, Uhum, se você vai ver um Hotel Transilvânia, você sabe que é um filme que não. O vampiro tá ali para divertir, porque é um filme infantil, né? uhum, É para. Então aí depende do foco que você quer dar, né? No monstro ali, no caso. uhum. Aí transformar os monstros em coisas fofas, né? Vamos dizer assim, Foi, né? amenizar. É, Muito bom. Se nossos impulsos se restringissem à fome, sede e desejo, poderíamos ser quase livres, mas agora somos levados por cada vento que sopra e uma palavra ao acaso ou imagem que a palavra possa transmitir a nós. Acho que a questão da história acabar, para mim, eu acho que eu convivo com adolescentes e crianças, então essa questão da aceitação e de qual é o sentido da vida, porque é uma coisa muito atual, né? Então, apesar de ser uma história extremamente antiga, eu acho que traz muitos pontos de pensamento para a geração e para a sociedade, assim. O que é um pouco triste, que a gente ainda segue um pouco nesse para que a gente está aqui depois de 200 anos, mas ao mesmo tempo é uma constância, assim, acho que é uma das únicas constâncias na humanidade, assim, porque Uhum, qual que é o sentido de tudo, né? Eu acho que não conheço muitos, os adolescentes que eu conheço não têm interesse em ler histórias clássicas ou ler em geral, que é muito triste, mas acho que eles passam muito por essa questão da rejeição e das redes sociais e do jeito que você precisa parecer, do jeito que você precisa se comportar, e acaba sendo muito o que o monstro pensava de uma forma diferente, mas bem parecida. a gente pode até pensar assim, né? O monstro na história, a criatura criada pelo Frankenstein, ela tem uma certa, digamos assim, infância, depois uma adolescência, né? Depois uma fase adulta. Se você pensar assim, fazendo a aproximação de idade, né? A aproximação temporal, ele passa por essas etapas, no sentido de que, lembro que na primeira descrição, como até o Guilherme mencionou, a primeira descrição, que a criatura acorda, assim, bobona, vamos dizer assim, né? Sem saber nada do mundo. E aí percebe todos os sentidos, que ela consegue sentir, que ela consegue tocar, escutar, cheirar, sentir o gosto, ver. Aí ela vai com isso, ela vai evoluindo até compreender a linguagem, adquirir a linguagem, até ela conseguir se comunicar, até as coisas ficarem compreensíveis, até o mundo ficar compreensível para ela. Só que até então ela é inocente, no sentido de inocente de que ela não viu, digamos assim, o horror do mundo, não passou pela decepção que é ser excluída do mundo. E aí ela não percebeu que ela não se encaixa nesse mundo. E aí ela vai nessa infância, que seria o equivalente à inocência, e aí ela, digamos assim, passa por uma adolescência que é quando tem esse sentimento de revolta, né? Que ela descobre ali o horror do mundo, descobre que ela não tem um lugar definido, que ela é uma criatura única e ao mesmo tempo por isso ela não se encaixa na humanidade, ela nem sabe se ela pode ser considerada um humano, e aí ela é julgada, e aí. Então ela também passa por essas etapas de crescimento, né? A etapa de crescimento humano, né? De uma infância, uma inocência, até uma idade adulta em que ela já compreende o mundo, já sabe os horrores que ela encontra. Um ponto, né, que eu gostaria de falar também era do próprio final do livro, né? O spoiler.
o final do livro. Spoiler. Coloca o warning. O final do livro. O final que eu achei muito emocionante. Apesar de que nada acontece do jeito que a gente espera. O livro caminha de uma forma muito avassaladora, assim, por assim dizer, porque destrói a vida do Victor, né? O Victor acaba construindo a própria ruína dele, criando um monstro e negando o essencial para ele, né, para a própria criatura. E termina com o Victor totalmente sucumbido e a criatura livre. Então achei um final decente para a criatura, mas triste para o criador que tentou, né, mas não conseguiu por conta da sua concepção de sociedade e da sua percepção do mundo. Mas triste para o ponto de vista do Victor, mas digna para o ponto de vista da criatura. E que terminei o livro imaginando se depois disso a criatura conseguiu ser feliz no mundo. Porque aí ele ficou isolado na ilha, em um lugar onde ele poderia tentar ser feliz, né? E acaba mostrando os dois pontos, que é muito, muito sensível, mas que a gente meio que nasceu para viver sozinho, para morrer sozinho. Então mostra os dois lados, o monstro vivendo, só que vivendo sozinho, e o Victor morreu sozinho, né? Verdade. O Victor perdeu as pessoas que ele amava, né? Essa questão aí que você mencionou do egoísmo, né? A perda de valor, e ele só deu valor ali quando ele foi perdendo, né? As pessoas. Ele viu que o monstro podia subtrair coisas deles, né? Inclusive, a alerta de spoiler, quando mata a noiva, né? Não chega a casar, a noiva dele, né? Ele entra no quarto ali, ela morta, estrangulada. Ou seja, o monstro foi sorrateiro de entrar ali e matá-la, sabendo que aquilo ali seria algo que transtornaria demais, causaria muita dor ao cientista, né? E eu acho que foi bem calculado pelo monstro, porque acho que tem muitas horas que o Victor acha que o monstro quer matar ele. E, na verdade, não. O monstro quer que ele sinta o que é ser sozinho, o que é não ter o amor. Então, o monstro quer que ele passe por essa penitência, assim, de viver sozinho. Não é você que eu quero matar, porque parece que matar é uma saída muito fácil, né? Então... E era o estado que o monstro estava antes, né? O monstro foi trazido da morte para a vida. E aí o monstro sente esse ressentimento, né? De que, digamos assim, se a morte era a paz, ele foi, né? Seria um descanso eterno, uma paz eterna. Ele foi tirado desse estado de paz eterna para um estado em que ele pode sofrer, que ele está sujeito ao sofrimento. Então ele quer manter o médico, né, o cientista Frankenstein vivo, né? Porque é vivo que ele vai sofrer, é vivo que ele vai ter perdas. É como dizem, né? A morte seria muito tranquila para ele, não precisava sofrer mais, para ele entender o que a criatura que ele mesmo gerou estava passando. E saltou da janela da cabine e se dirigiu até a balsa de gelo que estava perto do navio. Logo foi levado pelas ondas, perdendo-se na escuridão e na distância. Então é isso aí, galera. Quem estiver aqui com a gente, muito obrigado pela audiência aqui, né? Assistir nossa discussão. Então aqui a gente trouxe praticamente todo o livro, né, do livro Frankenstein, da Mary Shelley, aí, 1916, se não me engano, é bem antigo. Queria agradecer aqui nossos convidados de hoje, Yolanda Curimori, autora do livro Lembre-se do Sempre, né, romance, e aí lançamento recente da Flive. Vou deixar o link de compra aqui na descrição do vídeo, redes sociais, deixar tudo aqui para o pessoal. E também, nada, e também agradecer aqui a participação do Paulo Rodrigues, autor do livro Download, Aplicativos do Terror. Também vou deixar aqui o link de compra e as redes sociais nos comentários, para quem quiser dar uma conhecida aqui no livro dele por essa noite. Agradecer a vocês. Obrigado, Yolanda. Obrigado, Paulo, pela participação. Valeu, gente. Obrigado aí pela excelente conversa. Sim. O Clube da Lua se despede aqui. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.